tudo coopera para o bem e para a realização dos meus sonhos. Né? Essa é uma frase muito significante para mim, gente. Porque quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, eu vejo que as coisas na minha vida foram... O Ho'oponopono foi... Essa energia foi moldando a minha vida para que eu pudesse ter essa oportunidade de vir aqui, ter um tempo, uma paz, um momento para poder aí reverberar essa luz, né? Então, quando a gente está em busca dessa consciência, né, de um propósito divino, né, dessa luz, eu acredito que o universo ele vai te dando aí possibilidades na sua vida para que você tenha ali um tempo disponível, uma oportunidade, né? Igual eu tô aqui em casa, ó, no silêncio aqui de casa, né? Que eu venho no horário do almoço, tá? Porque eu trabalho, eu tenho um ateliê que é 2 quadras aqui de casa, então isso me possibilita, né? De eu vir almoçar e poder aí tirar um tempinho para fazer o vídeo, né? E porém, gente, eu já trabalhei também, né, de CLT, tá? Há uns 6 anos atrás, eu fui técnica de enfermagem em uma clínica psiquiátrica, né? Onde eu trabalhei 8 anos, né? Eu trabalhava 12 por 36, trabalhei à noite eu acho que eu trabalhei uns 5 anos à noite e 3 anos de dia, né? Então, assim, gente, hoje, o assunto do vídeo hoje que eu venho falar é como que o Ho'oponopono, ele te mostra as coisas que você tem que limpar, né? Então, eu percebi, tá, que o Ho'oponopono, ele, assim, dentro desse esse trabalho que eu fazia, né, de técnica de enfermagem, 8 anos, gente, é muita coisa que você vive ali dentro de um hospital psiquiátrico, muitas energias pesadas, né? Onde eu não tinha nem a noção do Ho'oponopono na época, eu nem tinha essa consciência, tá? Apesar de que na época eu já tinha lido o livro da Lei da Atração, né? Então eu já puxava para esse lado aí energético, né? Eu vejo que o tempo que eu trabalhei ali, eu tive muita proteção divina, né? Porque o primeiro dia que eu entrei nessa clínica, me colocaram para trabalhar na ala masculina. E eu achei assim, eu falei, nossa, gente, não, mas trabalhar, tipo assim, porque muitas alas, às vezes tem 70 pacientes em uma ala, né? E muitas vezes você e a enfermeira, às vezes você fica sozinha. Aí tem os pacientes mais conscientes, que às vezes ajudam a gente, mas você tem que ter uma proteção divina ali, porque as energias ali são muito pesadas, tem muita briga, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar, né, com os pacientes, porque você começa a fazer amizade com os pacientes, você começa a ver qual que é mais alterado, qual que não é, né? Então você vai aprendendo a lidar ali. Porém, gente, devido como eu fiquei 8 anos, é muito tempo, então você passa muita energia ali no lugar, você passa medo, né? Porque tem as brigas deles, né? Eles ficam alterados, batendo porta, gritando. Então você passa muito sentimento, muita coisa assim de medo, de angústia, né? E o humor da gente ali, né? Aquela energia densa, entendeu? Então eu acredito que muita coisa ficou ali gravada no meu subconsciente, né? Devido às coisas que eu passei ali, a equipe de enfermagem, é tudo muito um ambiente assim que acaba ficando negativado, porque é pesado, são pesadas as energias, é muito paciente para cuidar, né? E fica aquela energia ali, né? De todo mundo que trabalha ali, né? Às vezes a carga horária, o estresse que você fica ali, né? Muitas coisas assim que você passa ali. Então, o que eu
esses dias, gente, que eu fui ter esse insight. Eu vejo que eu sonho muito que eu tô, porque praticamente, gente, era como eu me sentia como que eu estivesse morando ali, porque eu passava 12 horas ali, fazia 12 por 36, né? Como se fosse, sabe? Parece que eu morava metade lá e metade na minha casa, assim, sabe? Porque, né, você se identifica muito ali com aquela, né, com o lugar. E eu sonho, e eu, sabe, várias vezes já sonhei que eu vou entrar na clínica, que eu vou fazer, que eu voltei a trabalhar lá e lá são muitas portas para abrir e eu não consigo, sabe? Ou não, ou fico presa, não consigo sair, sabe? É sempre muito pesado, como se fosse um pesadelo mesmo, né? Então, o que que acontece? Isso daí, por que que eu sonho isso daí? Porque como eu faço Ho'oponopono, então o Ho'oponopono, ele vai me mostrar as coisas que estão ocultas ali. Então ele pode acabar te mostrando isso através dos sonhos, que quando você dorme, que daí seu subconsciente vai te mostrar ali as coisas, né? Então então me veio aí essa questão, tipo assim, como eu fiquei muito tempo trabalhando lá né, essas energias aí ficou ali, né, gravada no meu subconsciente, tá? Energias de medo, né, de muitas coisas. Então eu tenho que limpar, né, gente? Tenho que limpar esse padrão, né? Então, assim, esse hospital que eu trabalhava, ele chamava, na época, hoje ele até já mudou de nome, mas na época chamava CPL. Então, eu tenho que fazer assim, né? No meu caso, eu vou limpar então as memórias que eu compartilho com o CPL. Então, eu tenho que fazer assim, ó, CPL abençoado. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. CPL abençoado. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. CPL abençoado. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo, né? Então, e assim eu vou fazendo, gente, tá? E tem outras coisas também, muitos sonhos que eu já tive, assim, que eu já fiz um vídeo aqui, né, gente, que eu morei 8 anos, né? Tive um relacionamento de 8 anos aí com uma pessoa e que às vezes eu sonho também. Sonho muito também com esse, né, com essa pessoa, só que é um sonho também muito bagunçado, que às vezes eu vou lá, porque daí eu tenho meu apartamento numa cidade vizinha que eu morei com essa pessoa, né? Eu ainda tenho esse apartamento. E daí eu sonho que eu vou lá para esse apartamento e ele vai lá, dorme uma noite, mas daí depois ele não, eu chego lá do serviço e ele não tá lá. É uma bagunça, sabe assim? E, e tipo assim, é bem, né? São aquelas energias que são energias que ficou ali, né, gente, gravado, porque eu morei ali também, né, gente? Eu morei 5 anos, né, nesse apartamento, então fica ali gravado, né? E então o Ho'oponopono, ele vai te mostrando as coisas que você tem que limpar, né? Então, às vezes, gente, até com o ex, se você sonha muito com o ex, então você pega e fala lá, ó, o nome do seu ex, vamos dizer que ele se chama João. Aí você vai fazer lá, ó, João, abençoado, eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. João, abençoado, eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. João, abençoado. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. E você pode também esporadicamente fazer, além das 108 repetições, você pode falar divindade, divino criador, fonte criadora de tudo que é, limpa em mim as memórias que eu compartilho com o João. Transmute essas memórias em luz, em pura luz. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo, né? Então assim você vai limpando. O Ho'oponopono, ele vai te mostrando as coisas que você tem que limpar, tá? Que estão ali mais, né? Que aquela coisa tá saindo para fora, né? E teu subconsciente tá te mostrando aquilo, né? Que você tem que limpar, né?
E agora, gente, coisas mais simples também, que é tão simples que às vezes a gente não enxerga, né? Que o Ho'oponopono ele pode te mostrar também que você tem que limpar. É assim, por exemplo, se num momento, gente, é uma coisa mais assim, é tão simples que eu acho que a gente, de tão simples a gente, né, não enxerga, né? É assim, se eu tô com dificuldade financeira, né? Então o Ho'oponopono ele tá me mostrando se o dinheiro tá faltando na minha vida, se eu fico o tempo todo culpando o dinheiro, né? A gente tem esse padrão. A gente culpa o dinheiro porque o dinheiro é culpado porque eu não posso ir viajar, o dinheiro é culpado porque eu não posso comprar um apartamento, o dinheiro é culpado porque eu não posso ter o meu carro. A gente culpa o dinheiro pelas coisas que a gente não pode fazer. Então, o dinheiro ele é o culpado, né, pela nossa vida, pelo que a gente está vivendo. A gente culpa o dinheiro. Então, é preciso limpar essa energia, né? Se você tá financeiramente, o dinheiro não tá fluindo aí na sua vida, é porque o Ho'oponopono tá te mostrando ali, né? O que, né? A gente fica o tempo todo ali, nossa, eu preciso de dinheiro, né? Ele tá te mostrando, o seu subconsciente tá te mostrando que você tem que limpar as memórias que você compartilha com o dinheiro. Memórias do quê? De culpa, de escassez, né? Julgando o dinheiro, por que, né? Então, você vai limpar aí a energia que você compartilha com o dinheiro. Você vai transmutar essas energias em luz, né? O dinheiro vai voltar a fluir na sua vida e você vai fazer para o dinheiro. Então, você vai fazer dinheiro abençoado. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Dinheiro abençoado. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Dinheiro abençoado. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. E daí, gente, você vai depender da sua consciência aí, do que você, né? O que você acha que o teu subconsciente está querendo mostrar para você que você tem que limpar algo que está te incomodando ali, situações que você resolve e, e situações que tem um padrão de repetição que fica ali acontecendo na sua vida, né? Padrões de pessoas que você fica aí atraindo, você tá num ciclo aí, né? Então faz Ho'oponopono para aquilo que você vê que tá repetindo muito na sua vida, né? Faça Ho'oponopono pro seu lar, para a casa que você mora, né? Para abençoar a tua casa, né? Porque muitas vezes a gente fica também naquelas reclamações de ai, minha casa tá suja, ai, minha casa não, né? Minha casa não para limpa. Sabe aquela coisa, ai, chega fim de semana, agora eu tenho que fazer faxina e eu tenho que limpar a casa, e reclamando, né? Então abençoa a tua casa, né? Então faz Ho'oponopono para sua casa. Minha casa limpa e abençoada. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo, né? Gente, um dos Ho'oponoponos que eu fiz uma época, que foi bem, olha, foi bem na época que em casa, acho que já faz uns 3 anos já. Foi na época que aqui em casa a gente conseguiu construir ali no fundo, fazer uma piscina, né? Nessa época, né? Gente, eu vou fazer um vídeo aí para outro momento só sobre a piscina. Eu vou fazer como que eu co-criei, né? Eu sempre tive aí esse sonho, né? Eu falo, gente, aí nos vídeos, acho que eu já falei em alguns vídeos que eu amo nadar, né? Eu sou signo de peixe, amo nadar. Então eu co-criei isso. Mas isso fica para um próximo vídeo. Mas assim, eu lembro que na época, tá, que eu co-criei, né, toda
assim, eu digo eu cocriei porque, assim, na verdade foi em conjunto, né? A gente, todos aqui em casa, a gente se uniu para pagar ali todo mês uma quantia para ter essa piscina. Mas, gente, só que para você fazer todo mundo concordar com essa mesma energia do seu sonho não é fácil, né? Então, o Ho'oponopono também fez aí, montou esse quebra-cabeça e as coisas foi acontecendo, né? Porque assim, gente, não é uma mágica, você não vai acordar de um dia para a noite e vai ter uma piscina ali. Não, é tudo você vai cocriando aquilo ali, né? E vai batalhando e as coisas vão acontecendo e vai acreditando, né? Então, e daí na época, gente, acho que uns 3 meses antes de começar a fazer essa piscina, não, 3 meses não, foi até menos. Aí nós já tava até. Que eu lembro que meu pai foi e pegou um catálogo. Ele passou num lugar lá e pegou que tava ele olhou uma promoção lá que tava de piscina. E ele trouxe esse catálogo para casa das piscinas, assim, a gente tava sonhando, né? E na época tinha um Ho'oponopono aí, tem um, se vocês quiserem ver, tem aí da Vivi Armani. Ela fala assim, ela tem um Ho'oponopono da casa própria. E eu colocava, gente, esse Ho'oponopono assim para tocar, né, para ouvir. Às vezes eu colocava com fone. E esse Ho'oponopono ele fala assim, ó, ele tem 108 repetições que ele fala assim: Deus, eu te agradeço pela minha abençoada casa própria, pois ela é o lar perfeito para mim. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Deus, eu te agradeço pela minha abençoada casa própria, pois ela é o lar perfeito para mim. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Então aquilo foi transformando a minha casa, eu fui trabalhando a energia que eu compartilhava com a minha casa, né? E a minha casa foi se transformando do jeito que eu imaginei até, gente, que eu imaginava que eu queria uma casa pintada assim de amarelo, mas não é um amarelo, é tipo essa cor que tem aqui atrás, ó, dessa parede aqui, é tipo um mostarda, sabe assim? E eu ia imaginando, mas não é que eu imaginava uma casa pra mim, não a casa que eu moro, dos meus pais, né? Eu imaginava que eu iria comprar uma casa que ela imaginava ela com amarela, com muro, né? Assim, mostarda, né? E com a piscina no fundo, do jeito que eu imaginava. Só que daí aconteceu isso aqui em casa, né? O universo ele vai te trazendo aí coisas do jeito que é para você viver a sua vida, porque muitas vezes também, gente, não adianta você ir numa ilha lá morar sozinha, porque assim, pra gente viver os karmas, as coisas, os aprendizados que a gente tem que viver na vida da gente, a gente tem que conviver com as pessoas, seja no serviço do dia a dia, seja com a família, né? Porque senão você não vai viver o karma que é para você viver, né? Porque Deus escolheu exatamente as pessoas que você tem que conviver aqui para você ter aprendizados, né? E você vai ter muito aprendizado através das pessoas, por isso que a gente não pode se isolar totalmente, né, do mundo, né? Então, às vezes as pessoas estão aí nesse momento que todo mundo fala de solitude, porque é melhor ficar sozinho e não sei o que, tá numa onda, né, disso daí, e perde os valores da família, da convivência, do dia a dia, que você tem que trabalhar a aceitação com aquela pessoa ali no dia a dia, né? Porém, gente, também, a solitude também é muito bom, tem os dois lados, né? Porque automaticamente é óbvio que quando você tá sozinho, você que trabalha a energia, quando você tá sozinho, é muito mais fácil você manter um padrão de energia elevado quando você tá só do que quando tem mais gente. Porque quando tem mais pessoas convivendo com você,
as energias têm que se, né, ficam ali tudo junto e misturado. E se você tá sua energia, você tá com a sua energia positivada, a energia do outro que tá negativada vai ali né, fica ali, sabe aquele imã que não se, né, que, né, quando você quer pôr eles junto, né, parece que fica, né, fica ali incomodando. Se a outra pessoa tá negativada, você convive com uma pessoa que tá com a energia negativada e você tá positivada, vai, né, mas você tem que aprender a trabalhar essa energia, né, você poder aceitar as coisas. Às vezes é por isso, às vezes o universo ainda não te deu a capacidade, né, a capacidade não, digo assim, as coisas ainda não fluiu para você ir morar sozinho, porque você tem que viver ainda aquilo ali, né? Você pode ir buscando, lógico, mas muitas coisas você tá exatamente vivendo isso que você essa experiência que é para você passar, né? Que você tem que ter um aprendizado, que tudo é aprendizado, né? Então é isso, gente. O assunto de hoje foi esse, que é como o Ho'oponopono ele vai mostrando para você as coisas que você tem que limpar, né? E ele vai mostrando exatamente aqueles pontos que os pilares teu que tá ali, né? Que tá te bloqueando, né? Ele vai te mostrar o que tá mais que você precisa limpar mais de imediato, tá? E por aí vai, gente. Aí você vai limpando essas coisas que estão mais afloradas e você vai se conectando com a fonte, né? Para viver aqui. É importante, gente, a gente está aqui nessa matéria, né? Eu acho que a vida da gente vai muito além desse físico aqui, dessa matéria, né? Tem uma coisa muito além disso, né? E eu acredito que para fazer sentido a gente estar aqui, né, nessa encarnação, vivendo aqui nesse plano, para não ser um desperdício você estar aqui, que você acrescente algo, né? Em termos de luz, se você estiver vibrando numa boa vibração, você acrescenta uma coisa positiva aqui para esse ambiente, né? Porque nós somos um com um todo, nós somos todos um. Nós estamos todos juntos e misturados. Então, através da sua energia, você muda aí, né? Você muda, né? Você interfere até no cosmos com a sua energia, tá? Então, que a gente esteja aqui para acrescentar, né? Para acrescentar essa luz, né? Que não seja em vão esse caminho que a gente veio fazer aqui, né? Que seja de crescimento, que seja produtivo, né? Se é para estar aqui, que seja produtivo, né? Então, gente, eu desejo uma consciência de luz para vocês, eu desejo uma energia de muita luz para quem está me assistindo agora, né? E muita luz nessa caminhada e que a gente consiga se conectar cada vez mais com essa consciência, né? Muita luz, gratidão.